Boa noite, pessoal. Gravando aqui mais um vídeo para vocês. Antes de qualquer coisa, já logo no começo, já dá um like aí embaixo, no cantinho. Vamos compartilhar aí com o pessoal, vamos ajudar todo mundo aí. Espero que vocês gostem. Então, qual que vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje é uma coisa muito importante, chama plano de trade. Então, o que seria o plano de trade? Nós vamos falar. Como você vai fazer o seu plano de trade? E qual a melhor forma de você seguir um plano de trade? Ou então, tá enrolando a língua hoje. Hein? Então vamos lá. Para começar, então a primeira coisa que a gente vai fazer para você ter um plano de trade. Então, quais são os pontos importantes que a gente tem que elencar para você começar um plano de trade, tá? Então, antes de a gente pensar no trade em si, de como, o que é o plano de trade? O plano de trade é o que você vai fazer. Então, qual setup você vai utilizar, aonde fica o stop, aonde fica o alvo, aonde você vai entrar, como você vai conduzir essa operação. Então isso é um plano de trade, tá? Então a gente vai começar, vamos por partes, igual dizia Jack, e vamos começar do começo, lógico, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa de tudo que você tem que pensar, qual o setup que vou usar? Então você tem que pegar e já fazer isso aqui, ó. Qual o setup que eu vou usar? Então começa por aí. Deixa eu aumentar a letra aqui, tá? Então, qual que é a importância disso? Porque o setup que você vai usar vai ter toda a relação com a forma que você vai manejar o seu plano de trade, porque cada tipo de setup você tem uma forma de você conduzir essa operação, tá? E é muito importante você entender isso, porque tem setup, por exemplo, o setup 9.2, o setup 9.1 que eu passei já aqui para vocês no canal, que o que acontece é o que? Você tem um movimento, aí você faz uma entradinha aqui quando ele supera a máxima do candle. Então, qual que é esse setup? O que ele fala para você? Ele tem um plano. Então, você tem que realizar quando ele chega próximo desse topo. Você tem que fazer uma RP. Você entendeu? Então, onde fica o seu stop? O seu stop fica aqui. Então, isso tudo, o teu setup vai dizer para você algumas coisas importantíssimas do seu plano de trade, que você vai ter que usar para você seguir essa operação, para você carregar essa operação, tá? E algumas coisas elas são maleáveis, que eu vou explicar para vocês. Eu vou até mostrar o exemplo de Itaúsa, esse trade da Itaúsa que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então você tem que ter algumas coisas, por exemplo, que são rígidas no teu plano de trade, aonde fica meu stop, aonde fica meu alvo, isso é rígido. Aonde fica minha entrada, isso é rígido, tá? O que poderia ser maleável, por exemplo? Eu vou entrar aqui, o meu stop vai ficar em tal ponto, mas eu vou fazer um stop dinâmico pela média móvel de 20, que eu faço muito isso, principalmente em swing trade. Tá? Então isso é uma coisa um pouco mais discricionária. Eu vou fazer um stop barra barra por candle de reversão. Não tem problema, você vai aguardar, você vai ver um candle de reversão, você vai analisar a força de mercado. Mas você tem que ter bases dentro do seu plano de trade que você consiga utilizar sem ser muito discricionário. Ser uma coisa prática, uma coisa simples. Então, o meu stop é aqui. Se o preço não chegar aqui, eu não vou stopar. Só vou movimentar meu stop se acontecer isso, 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 isso. Então, a gente vai começar a falar sobre isso agora, tá? Então, por exemplo, vamos desenvolver um plano de trade aqui junto, tá? Então, vamos supor, eu vou até desenhar pelo Profit para a gente poder rabiscar. Então, vamos supor que a gente está aqui num preço, tá? E o preço esteja fazendo uma congestão. Então vamos supor que a gente está aqui, é um trade que eu gosto bastante de fazer, principalmente swing trade, tá? Então a gente tinha um ativo aqui, então ele subiu e fez uma congestão. Então esse aqui é um trade do que? Um trade de breakout, por exemplo, tá? Então vamos supor, aí ele veio fazer aqui o rompimento, que eu gosto bastante, e ele faz o rompimento, tá? Aí aqui no caso a gente teria, no meu trade system, a gente teria que ter uma média móvel passando aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é um trade perfeito de breakout que eu adoro fazer. A compra é onde? A compra é aqui. Então vamos lá. Então nesse trade, onde a gente teria uma compra, tá? Então eu teria uma compra aqui, certo? Então eu já escolhi meu setup. Então eu vou operar um breakout, tá? Dentro desse breakout, como que funciona? Então vamos lá.
como que é a entrada? Eu vou operar o quê? Eu vou operar violação ou vou operar fechamento? Então, eu opero fechamento. Então, assim, entrada. Isso aqui você tem que anotar num papel, por exemplo, e colocar imprimir e colocar no seu computador aí do lado. Para cada setup, um plano de trade, por exemplo. Entrada com barra fechada. Tá? Então, a entrada é com barra fechada, certo? Tá? Então, vamos lá. Qual o setup? Eu vou botar o setup aqui, por exemplo, tá? A gente tem aqui um breakout. Um breakout. Eita, deixa eu botar com letra maiúscula. Breakout. Tá? Então, a gente vai operar um breakout. Tá? Vou fazer passo a passo, bastante calma para vocês entenderem. Tá? Então, por exemplo, então eu vou fazer um trade de breakout. Então, vamos por aqui. Tá? Como que é a entrada desse trade? Como que é a entrada desse trade? A entrada desse trade é barra fechada, certo? Beleza. Aonde fica o stop? Aí onde você vai pôr o stop? Por exemplo, eu trabalho com dois tipos de stop. Vou explicar para vocês. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma operação em que a média vem aqui e ele faz um halt na média, igual o Mário fala, ele apoia na média para romper, eu vou trabalhar com stop aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, então aqui nesse caso eu vou colocar o meu stop, ele vai ser stop no último fundo na 20, por exemplo. Tá? Então isso significa o quê? Significa que se a 20 estiver passando aqui, você vê que eu estou indo bem por parte. Se a 20 estiver passando aqui, o meu stop vai ficar aqui, no último fundo que veio na 20. Se esse fundo não veio na 20, se essa 20 está vindo aqui, por exemplo, vamos supor que vai fazer isso aqui, né? Esse movimento ficou feio, essa curva da média. Mas vamos supor que ele vai ficar aqui, ó. O que vai acontecer? Meu stop não vai ficar aqui. Meu stop vai ficar aqui. É o último fundo próximo da 20. O stop no último fundo da 20. Tá? Então, como que eu vou calcular meu risco nesse caso? Meu risco nesse caso vai ser, se meu stop está aqui, meu risco vai ser esse aqui. Se meu stop está aqui, meu risco vai ser esse aqui. O que isso vai implicar? Vai implicar que aqui eu vou entrar com uma mão mais pesada. Se meu stop for ficar aqui no fundo, eu vou entrar com uma mão mais leve. Por quê? Porque se eu estou com o stop lá no fundo, eu estou admitindo que essa operação ela pode fazer isso aqui e depois continuar subindo, porque minha média está vindo aqui. Então eu estou admitindo que posso ter um pullback e meu porto seguro é esse fundo aqui da congestão. Então eu não posso apavorar se ele vir perder esse fundinho intermediário aqui e vir testar 20 aqui embaixo e seguir o trade lá para cima. Porque isso aqui faz parte do meu plano, meu stop técnico está aqui embaixo, não está aqui. Tá? Então isso é muito importante. Entendeu? Então vamos lá. Então eu já tenho a entrada e eu já tenho o stop. Beleza. Então como que eu vou projetar meu alvo? Tá? Então vamos supor. Se eu coloco um stop aqui, se eu ponho o meu stop aqui, o meu primeiro alvo para fazer uma RP é essa distância aqui. Então é 100% do meu risco. Então eu vou botar um fibo no meu ponto de entrada, no meu stop, e eu vou realizar lá em cima que por acaso deu o ponto certinho. Então eu já tenho que saber que o meu primeiro alvo de RP é 100% do meu risco. Então eu já vou plotar no gráfico e já vou deixar pronto. Que, se vocês quiserem ver como eu faço isso, é só vocês verem os vídeos do mercado americano, que eu mostro em todos os vídeos dos trades que eu faço, essa questão do RP e tudo mais. Então eu coloco assim, RP1 em 100% do risco. Por que RP1? Porque às vezes, dependendo do tamanho que eu tiver, eu faço duas RPs ou três RPs. Então a RP1, não vou botar RP1, vou botar aqui quanto que eu vou fazer. Então eu vou fazer, por exemplo, vamos supor que eu entrei com 1 kg de ações, então eu vou fazer uma RP, por exemplo, de 400 ações, tá? Em 100% do risco. Beleza. Onde vai ser minha segunda RP? Então, por exemplo, se meu stop está aqui no fundo, a minha segunda RP, normalmente, eu puxo o terceiro alvo aqui no meu ponto de entrada. Então, eu vou fazer uma segunda RP aqui. Ou, se não, vai depender da barra, vai depender do movimento. Aí é uma parte mais discricionária, mas eu já fiz a primeira RP, então praticamente eu já tirei meu risco da operação. Tá? E outra coisa importante, quando que eu vou mover meu stop? Então, assim, ó.
só mover stop após fazer RP. Então eu só vou mover, dois S aqui. Eu só vou mover meu stop do lugar, por exemplo, eu só vou tirar o stop daqui e vou pôr no 0 a 0 depois que eu fizer a primeira RP. Se ele voltar no meu 0 a 0, eu saio da operação. Então, essa é uma forma que eu trabalho. Tá? Então, eu só vou mover o stop depois que eu fizer a RP. Tá? Aí, vamos lá. Aqui, deixa eu voltar aqui, ó, só vou colocar assim. Ó. Vamos botar aqui, ó. Primeira RP. Tá? Aí depois que eu fiz a primeira RP, isso aqui é tudo plano de trade, tá, pessoal? Depois que eu fiz a primeira RP, eu só vou mover o stop após fazer a RP. Aí eu vou ter uma segunda RP, se for o caso, tá? Tem gente que não faz segunda RP. Segunda RP, por exemplo, assim, no pivô maior. Então vamos dar um outro exemplo. No pivô maior. O que seria isso? Então, por exemplo, quando eu faço isso, depende do movimento que eu vejo. Quando eu vejo que tem um pivô bem formado, vai ser uma RP nesse alvo de 100% desse fibo aqui, ó. Tá vendo? Ó, desse pivô que fez aqui, ó. Então eu projeto esse alvo e vou fazer uma RP aqui em cima, por exemplo, seria a segunda RP. Então aqui é a segunda RP, tá? E qual é a minha saída final, por exemplo? Aí eu ponho aqui, ó, saída final em barra de reversão. Isso eu faço bastante. Vou mostrar para vocês. Então quando eu vejo que o candle, por exemplo, eu já fiz a minha RP, eu já fiz a RP, pelo menos uma RP. Aí eu vejo que, por exemplo, o mercado ele está vindo, né? Então o mercado ele está vindo. Então eu fiz aqui a compra e o mercado está indo, né? Então o mercado puxou. Aí aqui, por exemplo, ele faz uma barra feia, por exemplo, faz aqui uma estrela cadente. Aí eu falo, eu tô achando que isso vai fazer um pullback. Eu já fiz uma RP, às vezes já fiz a segunda RP. No meu vídeo tem bastante isso, pessoal. Assiste lá que vocês vão ver. Aí o que eu faço? Eu já sei que isso aqui é uma barra de reversão, eu ponho meu stop nessa mínima aqui. Aí o que acontece? No dia seguinte, se ele abre e perde a mínima, eu saio da operação. Então eu faço muito isso. Isso é muito padrão nas minhas operações. Então eu sempre entro, realizo e saio fora. Entro, realizo e saio fora. E fico fazendo isso o mês inteiro. Graças a Deus tem dado um retorno muito bom esse ano. Não posso reclamar. Tá? Então esse é meu plano de trade para esse tipo de setup que é o breakout. Ah, você tem outro plano de trade? Tenho. Então vamos fazer um outro plano de trade? Vamos fazer um plano de trade, por exemplo, de um 9.3, então vamos fazer um de um 9.3, de um 9.3, por exemplo, vai o 9.3, depois amanhã eu gravo um vídeo para vocês, tá? Então vamos apagar aqui tudo e vamos fazer então uma entrada 9.3, tá? Então o que eu gosto? Eu gosto de pegar um 9.3 que a gente faz assim. Então você tem o ativo, ele puxa, aí ele faz uma correção, e eu vou fazer uma entrada depois dessa correção. Então vamos lá, 9.3. 9.3. Então a gente vai usar o setup 9.3, que o Palex fala bastante. Vou até gravar o vídeo para vocês do setup depois, tá? Então 9.3. Então como que eu vou fazer a entrada? Vou fazer então a entrada na violação da máxima no gatilho, que é a entrada do 9.3. Ele exige que seja na violação da máxima. Então, o que é isso? Vocês vão ver depois nos vídeos que eu vou fazer, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, um movimento de alta, né? Então, você teve o final do movimento de alta, aí você começa a ter uma correção, por exemplo, aí ele vai fazer o 9.3. Aí ele vai vir. Aí no 9.3, quando a média de 9 vir aqui, ó, então aqui vai vir a média de 9, por exemplo, tá? Quando ele fizer a superação dessa máxima aqui, eu vou fazer uma compra quando ele vir um candle. Deixa eu pegar aqui um quadradinho. Quando ele vir o candle e fizer isso aqui. Então esse candle superou essa máxima, eu vou fazer a entrada. Então entrada na violação da máxima do gatilho. O gatilho é o roxinho aqui. Então quando ele violou o gatilho, eu entrei. Tá? Então beleza. Então esse é o 9.3. Então eu já entrei na operação. Onde fica o meu stop no 9.3? Então o stop no 9.3, quando a gente vem e faz, por exemplo,
a gente está fazendo a operação, certo? Aí fez aqui, e aqui eu fiz o gatilhozinho de entrada, né? Então eu entrei aqui, como eu estava falando para vocês. Onde fica o stop? O stop ele fica aqui, na mínima da correção. Então se fizer um pavio aqui para baixo, então se por acaso aqui fizer um pavio para baixo, o que vai acontecer? Então eu vou ter que botar meu stop aqui embaixo nesse pavio. Então esse é o setup. Então você tem que seguir o que o setup fala para você. Então vamos supor que o stop seja aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Qual que é o plano de trade desse trade? Então stop na mínima da correção, tá? Então stop na mínima da correção. Beleza. Então eu já sei onde é a entrada, eu já sei onde é o stop. Então como que eu vou levar essa operação? Como que eu levo essa operação? Então, o criador desse setup, como que é? Agora deu branco. O criador desse setup que o Palex fala bastante, o Larry Williams, ele fala que você tem que fazer uma RP nesse topo aqui. Por que ele fala isso? Porque esse trade ele pode vir, fazer um topo duplo e cair. Então você tem que, quando ele vem testar esse topo, que é uma zona de resistência importante, você tem que fazer uma RP, tá? Então depois eu vou mostrar para vocês quando que vale a pena usar esse setup ou não, mas só para vocês entenderem. Então vamos lá. Então eu vou colocar onde vai ser minha RP. Vou colocar aqui, ó, RP no topo anterior ou uma vez o risco. Caso o topo ele seja maior do que uma vez o risco, então vamos supor que você tem um topo grande, tá? Você tem um topo grande, então o trade ele veio, né? Então a operação veio aqui. Então você tem aqui o ativo, por exemplo. Aí ele veio corrigindo devagarzinho. A 9 veio aqui seguindo a operação, sem virar para baixo. Aí você comprou aqui, você fez a compra aqui. Você concorda que você entrando aqui, o teu stop está aqui embaixo, o teu uma vez o risco vai ser aqui. Ele vai ser antes do topo anterior. Então aqui você já vai fazer o parcial no topo anterior ou uma vez o risco. Então você já vai aliviar sua carga emocional. O stop, o RP ele é muito bom porque você fala assim, eu fiz um RP de 50% nessa distância aqui, e se eu estou com o stop aqui da outro 50%, se ele voltar e me estopar, eu já não tenho prejuízo financeiro. Então a sua parte emocional já alivia. Por isso a importância do RP. Tá? Isso o Mário fala muito nas aulas dele. Então o RP serve para aliviar a carga emocional, para você se preparar emocionalmente para conseguir seguir o trade. Aí o que você vai fazer? Aí se o trade vir e pegar teu RP, nesse caso, você concorda que a gente trabalha com stop muito curto? Então o stop é muito curto. Se eu pegar meu stop original aqui e jogar meu stop no 0 a 0, a chance dele vir e me estopar e continuar o trade é muito grande. Então o que você vai fazer? Você vai aguardar, eu aguardo, uma segunda ou uma terceira barra para mover meu stop para o 0 a 0. Então, quando que eu vou mover meu stop nesse tipo de trade? Então aqui eu faço assim, ó. Vamos lá. Mover o stop após 3 barras a favor. Então, se ele fizer 3 barras a favor da operação, eu vou mover o stop e vou colocar o stop no 0 a 0, por exemplo. Então, se ele fizer aqui, se ele fizer 3 barras a favor, por exemplo, e for testar aquele topinho, eu já fiz a minha RP, concorda? Porque a minha RP não era o risco. Então, ele fez 1, 2, 3. Aí eu vou pegar meu stop que estava aqui e vou pôr no 0 a 0. Então, se ele voltar a me tirar no 0 a 0, eu já fiz RP, já não tenho mais prejuízo, já vou ter lucro, 50% da posição que eu tinha, mas eu já vou sair no lucro. Então, eu já aliviei a carga emocional e já garanti um lucro na operação. Tá. Quando que eu vou sair definitivamente nessa operação? Então, esse tipo de operação, como que eu faço? Saída final, no barra a barra ou pela MM9. Então, como que funciona isso? Tá? Então, a minha saída final vai ser, se esse trade começar a esticar muito, várias barras, por exemplo, e a 9 ficar muito afastada,
eu saio pelo barra barra. Se esse trade, deixa eu apagar aqui. Se esse trade ele vai e ele começa a ficar assim, ó, devagarzinho, vai indo devagarzinho e a 9 acompanha, como se fosse uma super trend, então ele deu entrada e a 9 está aqui, ó. A 9 passa, quando a 9 passa o meu ponto de entrada, quando ela passa o meu ponto de entrada, eu vou trazendo o meu stop curtinho na 9 aqui. Então eu não vou no barra barra, mas eu já deixo ele digitado e vou trazendo devagarzinho aqui. Porque se ele der um porradão para baixo, eu já stopo, tá? Então, se o candle fechar abaixo da 9, se vir um candle e fechar abaixo da 9 aqui, né? Então ele fizer um candlezinho assim, eu já ponho meu stop aqui, na violação eu saio, tá? É assim que eu faço. Então, o stop sai da final do barra barra ou pela média móvel de 9. Então, isso é um plano de trade. Então, o que eu fazia muito no começo? Se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal, eu já falo isso no checklist. Eu escrevo isso aqui que eu estou escrevendo para vocês, eu escrevo na tela. Eu escrevia isso na tela, porque antes eu não sabia. Então, o que eu pegava? Eu pegava na tela e escrevia isso aqui, ó. Então, eu fazia a entrada e escrevia qual vai ser meu plano de trade. Porque às vezes eu fazia 3, 4 operações no dia, de day trade ou de swing. Agora eu não faço mais day trade porque eu ganho muito mais dinheiro no swing do que day trade. Day trade eu mais perco do que ganho. Então, eu escrevia isso aqui na tela. Então, qual foi o setup que eu usei? Eu usei um setup 9.3, eu entrei na violação da máxima, o stop está na mínima da correção. Eu ia lá sempre e conferia que estava tudo certinho. Então, o RP, no topo anterior, um risco 1 para 1. Então, eu já ia e já deixava a ordem de RP no ponto certo. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de deixar a ordem, porque vai que ele desembesta um movimento violento. Mas é só um RP, não é saída final. Então você tem que entender assim, você não tem que ficar triste, você não tem que ter dor de corno, igual o André Machado fala, igual o Ogro fala, você não tem que ter dor de corno, porque o ativo foi embora e você só pegou uma parte. Você tem que ter dor de corno se o ativo voltar e você não tiver feito sua realização parcial. Então se você não põe a ordem aqui, ele dá uma porrada, bate e volta e te estopa, aí você fala, puta, eu não fiz RP lá em cima. Aí você tem que ter dor de corno, porque você tinha o seu plano de trade de fazer RP e não fez. Agora, se você fez RP e ele continua andando o dobro, paciência, faz parte, é o plano de trade. O seu plano de trade quando você entrou era isso. Então muita gente fala para mim assim, mas eu entrei no diário, eu fiz um day trade e agora eu vou levar ele para swing. Por que você vai levar para swing? Ele era um day trade ou ele era um swing? Não, ele era um day trade. O ativo tem um setup de swing para você dar entrada? Não, é que eu vi um setup de swing e peguei pelo day trade, pelos 15, pelos 60 e quero levar para swing. Beleza, tudo bem. Não tem contexto nenhum, é que ele subiu tanto que eu não quero me desfazer do papel. Então você não está seguindo o seu plano de trade. Quando você não segue o seu plano de trade, é aí que as coisas começam a dar errado. Tá ok, pessoal? Então isso é um plano de trade. É isso que você tem que fazer antes de entrar numa operação. Você tem que estar com isso aqui na sua cabeça. Isso aqui tem que estar muito... Isso aqui tem que estar muito bem estruturado. Oi, caramba. Vamos de novo. Isso aqui tem que estar muito bem estruturado na sua cabeça antes de você iniciar uma operação. Como você vai entrar, como você vai levar, aonde você vai fazer o stop, onde você vai fazer a saída, como você vai sair da operação, como você vai carregar essa operação. Porque se você não tiver isso na sua cabeça, o que vai acontecer? No meio do trade, você vai falar, aqui foi um 9.3, mas aqui é um topo duplo. Então, se eu não zerar aqui, isso aqui vai voltar, vai me estopar aqui embaixo. Então, você tem que ter um plano para você saber o que você vai fazer. Isso vai te dar uma tranquilidade mental para você, aos poucos, ir acostumando com as operações. Beleza, pessoal? Tá? Então, comecem a fazer esse plano de trade. Faça o checklist. Então, tem vídeo no canal de checklist. Aprender a fazer um checklist. Faça, porque o checklist vai mostrar para vocês se o teu plano de trade, se você está levando o seu plano de trade a sério ou não. Vou mostrar rapidinho uma operação para vocês aqui. Deixa eu só apagar isso aqui tudo. Então, por exemplo, Itaúsa. Eu vou pegar uma operação que eu fiz de Itaúsa. Como foi o plano de trade e o que ocorreu. Então, vamos lá. Itaúsa, a gente estava operando na sala do Mário, né? Aí o que eu fiz? Eu vi essa congestão, né? E
teve essa barra de agressão. Eu falei, bom, aqui o OBV já virou, o OBV já está subindo, o OBV fez um pivôzinho de alta aqui, ó, tá vendo? Dá para ver aqui um pivôzinho de alta no OBV, ó, pivôzinho de alta no OBV, e aqui rompendo o topo dessa congestão. Então o que eu fiz? Eu fiz uma entrada aqui, uma compra aqui, um stop aqui no fundo, porque não tinha um pullback na média móvel de 20. Esse é um trade de congestão contra a tendência. Então eu sabia que a qualquer momento ele podia fazer um movimento de alta, mas ele ia fazer um pullback para jogar na 200. Dificilmente ele ia direto na 200. Então eu entrei sabendo que provavelmente eu ia tomar esse calor aqui. Talvez não tão forte quanto foi. Então, o trade continuou aqui. Quando ele deu essa esticada, eu fiz uma RP e fiz a saída final. Ah, mas você fez tudo isso, você saiu só aqui? Saiu só aí, vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui uma operação para mostrar para vocês. O Bradesco foi a mesma coisa. Então Itaúsa aqui, ó. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Itaúsa. Então, aqui o desenho tá aqui, ó, congestão, ao Fibo. Então, alvo de Fibo para cima. Eu fiz a entrada aqui, passei todo o calor, subiu, fiz a primeira RP aqui, a segunda RP aqui quando pegou esse 100% dessa congestão. Aí deixei um pouquinho para ver se o trade ia continuar andando, derreteu 2 dias seguidos, eu saí aqui na abertura desse dia, ele abriu, tentou jogar para cima, botei a saída na mínima, ele voltou, pegou minha saída e o ativo continuou caindo. Tá? Então, é o plano de trade. Então, você tem que fazer o plano de trade, você tem que seguir o plano de trade. Vou mostrar outro para vocês. Ó, vou mostrar o da Home para vocês que eu fiz. Então, por exemplo, o da Home. Então, a Home, qual foi a entrada? A Home foi aqui, ó. Entrada aqui. Então, o que ele fez? Ele fez aqui um movimento. Fez um movimento de compra. Isso a gente fez até na sala, esse aqui do Mário também. O ABV dando compra. Compra aqui. Sofremos um pullback na cara logo no dia seguinte. Aí essa semana disparou e foi no alvo. Então, onde que eu fiz o RP? Esse dia estava muito forte, esse dia aqui. Então, esse dia anterior estava forte, 2 dias de alta fortíssima. O que eu fiz aqui? Eu tinha um alvo que era o meu risco. O meu risco era isso aqui. Tá? Então, vamos lá pôr o alvo no risco. Então, eu tinha um primeiro alvo de risco, fiz RP no primeiro alvo de risco. Né? Aí eu falei, tem um pivô maior aqui, ó. Então eu vou botar um alvo lá, ó. Alvo aqui do pivô maior. Então ele rompeu o pivô maior. No dia seguinte ele ficou parado aqui, fez um doji e fiz a saída final aqui, que era o dia 28, dia 27, porque eu sabia que dia 28 ia ter a questão desse papel, ia ter bonificação e tudo mais, aí eu preferi sair. E agora teve esse movimento de queda. Tá? Então eu segui o plano de trade. E o plano de trade fez exatamente o que eu queria. Lógico, não é sempre que acontece isso? Não, às vezes eu tomo um loss, então vamos pegar um loss? Vamos lá, BBDC. BBDC eu tive um trade aqui com ganho, mas eu tive um outro com loss. Tá? Então, qual foi o trade com loss? Eu fiz a venda dessa mínima, OBV perdendo, tudo certinho, vindo da média. Onde era meu stop? Meu stop era aqui. Então o trade andou de lado, andou de lado, andou de lado, andou de lado, andou de lado. Onde que eu estopei? Eu estopei no meu stop. O stop estava lá digitado. Eu até a princípio coloquei um stop mais longo de pânico. Quando eu vi que ele começou a sambar aqui, fez esse micro pivôzinho de reversão, eu coloquei um stop aqui. Aí ele fez um outro pivô. Aí ele fez um outro pivô aqui. O ABV já virado para cima. O que eu fiz? Igual Itaú. Entrei aqui, fiz uma RP aqui. Aqui ainda está faltando uma RP, que eu fiz 2 RP aqui. Fiz uma RP aqui que não está plotado, nessa máxima, quando ele veio testar, e fiz a saída final aqui. Tá? Isso mesmo. Tá? Então, você tem que seguir seu plano de trade. Tá? Isso é muito importante, seja para o stop ou seja para o gain. Você tem que seguir seu plano de trade. Se você não seguir seu plano de trade, a tua cabeça não vai entender o que você quer, porque cada hora você faz uma coisa diferente. Então, uma hora você faz um plano de trade, você opera com gestão de um jeito, outra hora você opera de outro. Então, você tem que fazer isso na sua cabeça para que ela se acostume a fazer sempre o mesmo tipo de trade, a gerenciar sempre da mesma forma as operações, a você conseguir sair sempre por lucro. Aí você fala, mas eu faço um plano de trade, sigo a risca e tenho prejuízo. Então o setup que você está usando está errado. Então você não está sabendo usar o setup, você não está sabendo fazer a entrada,
você não está sabendo fazer o plano de trade, então muda o setup. Se você está tomando só prejuízo com esse setup, muda o setup. Ou o setup está errado, ou você não está sabendo usar o setup. Tá? Beleza, pessoal? Valeu aí e até a próxima. Não esqueça de dar o like aí, beleza? Valeu!